E aí, pessoal do sexto ano, vamos iniciar aqui um vídeo novo, conteúdo novo, né, do terceiro ciclo ou terceiro bimestre. Agora nós temos essas mudanças aí em relação a essa questão de bimestres, e a gente vai iniciar esse novo ciclo falando a respeito da célula, né? Então nós vamos estudar todas as características que envolve a célula. O que vem a ser célula? Qual que é a importância da célula para os seres vivos? Primeiro nós temos ali a definição de célula. São as menores unidades estruturais dos seres vivos. Então as células é o menor pedaço, a menor parte que forma um ser vivo. Então o ser vivo ele é formado pela união de milhares e milhares de células, como plantas e animais, né, como vários tipos de seres vivos. E nós vamos ter organismos que são chamados de unicelulares, que são formados de uma única célula apenas. Exemplos são as bactérias, né? Bactérias, alguns tipos de fungos, né? Alguns protozoários são unicelulares, ou seja, ele próprio é a sua célula. O restante são pluricelulares ou multicelulares, né, como plantas e animais, que são formados por milhares e milhares de células. Então a célula ela vai constituir essa unidade estrutural menor, que quando juntada uma com a outra, né, quando ela está unida umas com as outras, vai formar o organismo como um todo. E aí essas células elas são muito importantes para realizar metabolismo. O que é o metabolismo? São as reações químicas que ocorrem no nosso interior, no interior dos seres vivos, como por exemplo a respiração, a nutrição, a reprodução. Então toda a parte de reação química que ocorre no nosso organismo é de responsabilidade das células, né? Toda a atividade metabólica, quem que vai realizar são as células. Para falar um pouco a respeito da teoria celular, né? Cientista Robert Hooke, né, um cientista do século XIX, ele descobriu que existe célula, né, nos seres vivos através de uma observação que ele fez no microscópio, né? Ele observou ali cascas de árvores, né, pedaços ali de cascas do caule das árvores, e ele observou, né, que elas eram formadas por células, né, era formado por essas estruturas, chamado aí de células. Ele denominou essas cascas finas de árvore, né, chamado de cortiça. Cortiça da casca. Essa cortiça da casca que o cientista Robert Hooke denominou, nada mais é do que a célula. Então a célula ela foi descoberta dessa maneira, através de estudos no microscópio, né, observando cascas de árvores, né, como é o caso desse exemplo aí. E aí então eles confirmaram mais tarde, né, a gente vai ver no outro vídeo, eu vou falar um pouco a respeito disso, que eles descobriram que todo ser vivo ele é formado por célula. Então, não existe nenhum ser vivo que não tenha célula. Todo ser vivo ele possui células. Diferentemente dos vírus. Vírus eles não são considerados seres vivos. 100%. Alguns consideram e outros não. Por quê? Porque o vírus ele é desprovido de célula. O vírus ele é somente uma cápsula de proteína com o DNA ou RNA dentro dessa cápsula, mas ele não possui célula. Então ele não é considerado um ser vivo por toda a comunidade científica. Muito bem, aqui nós vamos ter a estrutura básica que compõe a célula. Qual que é a estrutura básica? Membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E aqui eu fiz dois desenhos para a gente estar compreendendo melhor, né, como que a célula ela é formada, né, que estruturas que estão envolvidas na formação da célula. Bom, a membrana plasmática é essa parte aqui de fora, é a parte externa, chamada de membrana plasmática.
né? Ela é muito importante aí para proteger a célula, ela permite ou não a entrada de substâncias, né? Ela faz troca de substâncias com o meio externo, transporta substâncias de uma célula para outra no nosso corpo, no nosso organismo, enfim. Essa parte de dentro, essa parte interna, é chamado de citoplasma. Então, o citoplasma é a parte de dentro da célula. Ela é formada por uma substância gelatinosa, que parece uma gelatina, chamada de hialoplasma, formada por água e sais minerais. Aqui nós temos o núcleo. Essa parte aqui, ó, de cima é o núcleo. O núcleo é uma estrutura da célula aonde está presente quem? O DNA, o material genético, que contém todas as nossas informações hereditárias, né? O DNA é uma molécula hereditária, né, que vai informar quem nós somos. Ela é responsável por todas as nossas características que nós herdamos dos nossos progenitores, nossos pais. Nós temos uma diferença entre célula eucarionte e célula procarionte. Qual que é a diferença de uma e de outra? Uma célula eucarionte, ela é uma célula que possui núcleo, aonde o DNA fica aqui dentro. Eu vem de verdadeiro, significa verdadeiro. Então, uma célula eucarionte, ela possui núcleo. Quem são os organismos eucariontes? Plantas, animais, fungos, protozoários, enfim, todos os seres vivos, com exceção das bactérias. Essa célula aqui é uma célula bacteriana. Bactéria. Qual que é a diferença de uma célula procarionte para eucarionte? Uma procarionte, ela não possui núcleo. O DNA, ele fica disperso no citoplasma. Ele fica aqui dentro do citoplasma solto. Ele não tem nenhuma estrutura que vai envolver esse DNA. Diferente da célula eucarionte que possui o DNA. Então, essas são as características básicas envolvendo as células, né? Toda a estrutura que forma a célula, né? A parte ali de metabolismo, um pouco ali da descoberta, né, científica ali pelo cientista Robert Hooke. E aí a gente vai dar sequência no outro vídeo sobre células. Eu vou falar um pouco mais a respeito desse conteúdo no segundo vídeo, na segunda parte. Qualquer dúvida, estou à disposição aí de vocês para estar tirando todas as dúvidas aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção.